Durante os anos sombrios da Segunda Guerra Mundial, enquanto potências globais travavam batalha nos campos, nos mares e nos céus, havia outra guerra silenciosa sendo travada: a guerra pela supremacia tecnológica. Em meio a esse cenário de tensão, espionagem e avanços científicos acelerados, surgem relatos de um experimento envolto em sigilo, cuja proposta ousava desafiar os próprios alicerces da física conhecida. Conhecido como Projeto Filadélfia, esse suposto teste ultra-secreto da Marinha dos Estados Unidos teria ocorrido no dia 28 de outubro de 1943 nos galpões industriais do estaleiro naval da Filadélfia, na Pensilvânia. Segundo fontes não oficiais e testemunhos posteriores, o objetivo do experimento seria tornar invisível aos radares inimigos um navio de guerra da frota americana, o USS Eldridge DS-173, um contratorpedeiro recém-comissionado. A ideia era criar uma tecnologia de camuflagem eletromagnética baseada em teorias avançadas que supostamente derivavam de estudos não divulgados de nomes como Albert Einstein e Nikola Tesla, entre outros cientistas do Projeto Manhattan. Mas o que parecia ser apenas um avanço militar estratégico logo se transformaria em algo que beirava o inexplicável. Relatos afirmam que ao ativar os geradores instalados a bordo, envolveu-se o navio em um campo eletromagnético poderoso, resultando em um fenômeno inesperado. O Eldridge teria desaparecido completamente do local onde estava ancorado, não apenas dos radares, mas também da vista de testemunhas presenciais. E mais do que isso, ele teria se materializado por alguns instantes em Norfolk, Virgínia, a centenas de quilômetros de distância antes de reaparecer novamente no estaleiro da Filadélfia. Contudo, o verdadeiro horror estaria reservado àqueles que estavam a bordo. Segundo as versões mais sinistras, os efeitos do experimento sobre os tripulantes foram devastadores. Alguns teriam sofrido colapsos psíquicos, outros aparentavam estar em estado de confusão total, e há quem diga que certos marinheiros foram encontrados incorporados à estrutura metálica do navio, como se matéria orgânica e aço tivessem perdido suas fronteiras. O episódio, se real, seria mais do que um efeito tecnológico. Seria uma violação das leis naturais, um mergulho em domínios que a ciência ainda não compreendia. Apesar da negação oficial e da ausência de provas incontestáveis, a história do Projeto Filadélfia resiste ao tempo como um eco inquietante. Ela persiste nos arquivos obscuros, nas entrelinhas de relatos esquecidos e nas lacunas da cronologia militar da época. É um daqueles raros episódios que, mesmo diante do ceticismo científico, continuam a provocar arrepios. Não apenas pelo que teria ocorrido, mas pelo que pode ter sido encoberto. Se você é fascinado por mistérios não resolvidos e casos intrigantes como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui na Mistérios da Meia-Noite, a verdade está sempre à espreita na escuridão. A principal fonte da narrativa que daria forma definitiva ao mito do Projeto Filadélfia emergiu na década de 50, quando um homem enigmático chamado Carl Meredith Allen, que assinava suas cartas como Carlos Miguel Allende, começou a se corresponder com o pesquisador de fenômenos inexplicáveis Morris K. Jessup, autor de um livro sobre objetos voadores não identificados. Nessas cartas, Allen escreveu em detalhes um suposto experimento ultra-secreto realizado pela Marinha dos Estados Unidos, no qual o contratorpedeiro USS Eldridge teria sido submetido a testes de invisibilidade e teletransporte. Segundo Allen, ele teria presenciado o fenômeno a partir do convés de outro navio ancorado nas proximidades, o SS Andrew Furuseth, quando observou o Eldridge ser envolto por uma névoa de tonalidade esverdeada, vibrante e pulsante, para em seguida desaparecer completamente do porto da Filadélfia. Em poucos instantes, o navio teria sido visto em Norfolk, Virgínia, onde permaneceu visível por um breve período antes de tornar a desaparecer e materializar-se de volta em seu ponto original. Mais do que um simples desaparecimento dos radares, o que se alegava era uma ruptura da própria realidade física, como se as fronteiras entre o tempo, espaço e matéria tivessem sido temporariamente desfeitas. Os detalhes que tornaram o caso ainda mais inquietante envolvem as supostas consequências para a tripulação. Allen descreveu efeitos físicos e psicológicos severos nos marinheiros.
episódios de amnésia profunda, perda da fala, desorientação temporal e até mesmo paralisia espontânea. Os relatos mais perturbadores davam conta de que alguns homens foram encontrados parcialmente fundidos ao casco do navio, presos entre paredes metálicas como se sua estrutura molecular tivesse sido desorganizada e reconfigurada de maneira brutal. Outros teriam simplesmente desaparecido sem deixar vestígios ou entrado em estados de catatonia inexplicável, sendo posteriormente considerados mentalmente instáveis. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também amam explorar o inexplicável. Quem sabe juntos, vocês não desvendam o próximo grande mistério. O arcabouço teórico atribuído ao experimento gira em torno da lendária e até hoje não comprovada teoria do campo unificado, proposta por Albert Einstein. A ideia básica dessa teoria seria unificar todas as forças fundamentais da natureza: gravidade, eletromagnetismo, forças nucleares forte e fraca, em uma única equação. Embora Einstein tenha de fato trabalhado nesse conceito ao longo de sua vida, jamais o publicou de maneira conclusiva. Os defensores da existência do Projeto Filadélfia acreditam que a Marinha teria se apropriado de fragmentos dessas pesquisas não divulgadas. Além disso, o nome de Nikola Tesla também apareceu envolto em rumores, sob a alegação de que teria contribuído com tecnologias relacionadas à manipulação de campos de energia e vibrações eletromagnéticas, antes mesmo de sua morte em 1943. Disse que os técnicos teriam instalado bobinas e geradores de campo eletromagnético extremamente potentes a bordo do Eldridge, alimentando um sistema que geraria uma espécie de bolha de distorção espacial ao redor da embarcação. A ativação desses dispositivos teria desencadeado os efeitos insólitos observados, muitos dos quais, se verdadeiros, estariam bem além do alcance tecnológico da época e mesmo dos dias atuais. Apesar da riqueza de detalhes e do caráter perturbador dos relatos, nenhuma evidência física ou documental concreta jamais foi trazida ao público. A Marinha dos Estados Unidos nega veementemente a realização de qualquer experimento envolvendo invisibilidade ou teletransporte e afirma que o SS Eldridge sequer estava em Filadélfia na data mencionada, segundo seus registros de deslocamento. De acordo com documentos oficiais, o navio encontrava-se em outra base naval e cumpria funções convencionais de escolta em águas protegidas. Ainda assim, o caso se alastrou entre círculos e entusiastas, teóricos das conspirações, ufólogos e autores de ficção científica, e em 1979, o livro The Philadelphia Experiment, Project Invisibility, escrito por William L. Moore e Charles Bellitz, este último também conhecido pelas obras sobre o Triângulo das Bermudas, deu nova vida à história, apresentando uma narrativa envolvente baseada em documentos controversos e testemunhos de segunda mão. Poucos anos depois, em 1984, a história chegou ao cinema com o filme The Philadelphia Experiment, que ampliou ainda mais o interesse público pelo tema. Se este mistério mexeu com você, deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que desafiam o entendimento e alimentam um desejo pelo desconhecido. Do ponto de vista científico, físicos contemporâneos afirmam que a manipulação de campos eletromagnéticos, mesmo em intensidades extremas, não possui a capacidade de provocar deslocamentos físicos instantâneos nem alterar a estrutura molecular de seres humanos, especialmente com a tecnologia disponível na década de 40. Além disso, o teletransporte nos moldes descritos permanece um conceito puramente teórico e restrito ao campo da física quântica, onde partículas subatômicas podem exibir comportamentos semelhantes, mas jamais objetos ou pessoas inteiras. Entretanto, o que continua a alimentar o mito do Projeto Filadélfia é o conjunto de lacunas históricas, o desaparecimento de certos documentos militares e o silêncio institucional sobre detalhes específicos da movimentação do USS Eldridge em seus primeiros meses de serviço. A ausência de explicações públicas detalhadas, aliada ao surgimento de testemunhos fragmentados e contraditórios, mantém o caso envolto em uma atmosfera densa de dúvida, especulação e fascínio. Entre possível e improvável, o Projeto Filadélfia permanece como uma ferida aberta na fronteira entre a ciência e o inexplicável. Mas e aí? Eu quero saber o que você acha. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua teoria sobre esse mistério. Sua opinião pode nos ajudar a desvendar ainda mais segredos escondidos na escuridão.
O Projeto Filadélfia permanece como um dos mais persistentes e perturbadores enigmas do século XX. Um ponto de convergência entre as zonas cinzentas da ciência especulativa, os bastidores opacos da máquina militar e os recessos férteis da imaginação coletiva. Mesmo com décadas de investigações céticas, análises documentais e negociações oficiais por parte da Marinha dos Estados Unidos, o caso continua a exercer um magnetismo inquietante sobre curiosos, estudiosos e os teóricos das mais diversas vertentes. A razão disso talvez resida não apenas no conteúdo da história em si, mas no que ela simboliza. A possibilidade de que em algum momento da história recente, a humanidade tenha ousado abrir as portas para forças que não compreendia e que talvez ainda não compreenda. Ao sugerir que um experimento militar teria manipulado a estrutura do espaço-tempo, teletransportando um navio de guerra e provocado efeitos colaterais tão traumáticos quanto insólitos em seres humanos, o Projeto Filadélfia toca em um temor profundo e atemporal. O que a ciência, quando retirada de seus limites éticos e guiada pelo sigilo bélico, possa gerar consequências imprevisíveis. A ideia de soldados sendo reduzidos a vestígios fundidos à estrutura metálica de um navio ou de tripulantes retornando em estado de profunda alienação mental opera menos como uma certeza histórica e mais como um símbolo de advertência, um eco sombrio de um experimento que talvez tenha ido longe demais. Se foi um experimento real ou uma construção mitológica é uma pergunta que permanece sem resposta definitiva. Muitos estudiosos apontam para as inconsistências cronológicas, a ausência de registros sólidos e a falta de evidências físicas como sinais de que tudo não passou de uma fábula nascida da confusão, da paranoia de guerra e do fascínio por tecnologias ocultas. Por outro lado, o surgimento de documentos fragmentários, a ambiguidade das respostas oficiais e a contínua aparição de testemunhos não autorizados contribuem para manter vivo o mistério, como se a verdade estivesse sempre fora de alcance, mas deliberadamente próximo o suficiente para que continue provocando inquietação. O que se sabe com certeza é que o SS Eldridge foi um navio real, operou em missões reais e esteve envolto em um contexto histórico repleto de projetos confidenciais, muitos dos quais só vieram à tona décadas depois. E o simples fato de seu nome estar sempre ligado a uma narrativa de invisibilidade, teletransporte e distorções da realidade o transforma em algo maior que a embarcação em si. Ele se torna um ícone do desconhecido. Enquanto os arquivos permanecerem incompletos, enquanto os silêncios oficiais forem mais eloquentes que as declarações públicas e enquanto houver perguntas sem respostas claras, o Projeto Filadélfia continuará a pairar com uma sombra inquietante sobre os corredores da história militar moderna. Um espectro feito de névoa esverdeada, faíscas eletromagnéticas e memórias mal explicadas, destinado a assombrar os limites entre o que é real e o que jamais deveria ter sido. E assim mais um enigma se junta à nossa coleção de mistérios insondáveis. No próximo episódio, continuaremos nossa busca por resposta nas sombras. Até lá, mantenha sua mente aberta e os olhos sempre atentos, porque o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina. Nos vemos na próxima meia-noite.